Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão dos tabus, né? Então, eu gostaria de começar, né, dizendo que o que eu tenho, né, por tabu, né? Tabu basicamente são temas, né, em que usualmente, né, a discussão não é bem vista pelas pessoas da sociedade em geral, né? E pelo paradigma consciencial, né, há aquela herança, né, da ciência em que tudo e qualquer assunto, né, é meio que passível de discussão, levando-se em consideração a questão da racionalidade, né? Então, o primeiro tabu, né, que eu gostaria de abordar, por exemplo, é a questão do aborto, né? E, de acordo com a filosofia, né, da conscienciologia, o direito à vida não é tão absoluto assim, né, no caso dos embriões e fetos, sendo que algumas vezes, né, o direito à vida ele é superposto, né, pelo princípio da economia dos males, né. Só a título de exemplo, né, você tem o caso do médico que foi excomungado por seguir sua consciência e realizar um aborto, né, em uma criança de 9 anos, né, uma criança que quase que certamente morreria, né, ao dar luz no parto, né. Você tem também a questão do adultério, né, em que pela filosofia da Conscienciologia, a gente já viu aqui em outros episódios, né, que a gente considera, né, que os seres humanos são ainda imperfeitos e, portanto, a gente deve perdoar, né, deslizes numa eventual conduta, né, de traição de uma outra pessoa, né. Você tem também na filosofia da Conscienciologia a questão da antimaternidade, né, em que a Conscienciologia pondera, né, para que a pessoa evite, né, a gestação humana muito cedo, né, ou em definitivo, né, e em prol, né, da pessoa realizar uma assistência maior, né, às outras consciências, né. Você tem também a questão do casamento, né, que pela filosofia da Conscienciologia, esse modelo, né, de casamento que é trazido, né, pelas religiões, ele é um modelo, né, que está em decadência, né, em função da esmagadora maior parte, né, desses casamentos terminar em separação, né. E daí, né, a necessidade da pessoa procurar, né, formar justamente uma dupla evolutiva, né. Você tem a questão da mulher, né, e que pela filosofia da Conscienciologia, a mulher também precisa procurar coisas além, né, do que somente ter filhos, né. Então conquistar coisas além da maternidade, né. Você tem também a questão da eutanásia, né, que pela filosofia da Conscienciologia, o não direito à eutanásia em alguns casos é questionável, né. Você tem também a questão da morte, né, que é um tabu muito forte na nossa sociedade e não se fala, né, da morte e se mistifica muito o assunto e normalmente se vende muitas ilusões, né. Inclusive a ilusão de que a gente deve, né, ter medo de espíritos, né. E a Conscienciologia basicamente ele busca desmistificar a morte, né, mostrando que realmente a vida continua, né, após a morte e que não há motivo, né, para ter medo, né, de espíritos, né. Você tem também a questão da paranormalidade, né, e a Conscienciologia busca desmistificar, né, que os fenômenos chamados fenômenos paranormais, né, ou mais propriamente como a Conscienciologia chama, né, que é fenômenos parapsíquicos, e ela meio que busca explicar, né, que esses fenômenos são, na verdade, naturais e fisiológicos, né. Você tem também a questão da religião, né, e você normalmente diz, né, que religião não se discute, você aceita ou não aceita, né. E pela filosofia da Conscienciologia, a gente tem, né, que a gente deve discutir tudo, né, inclusive a questão da religião, né. Você tem também a questão do sexo, né, e temas, né, da sexualidade humana costumam ser um tabu, né, para a maior parte das pessoas ainda hoje, né. Temas como masturbação, virgindade feminina, perversões, sexo anal e oral, homossexualidade. Esses e vários outros temas, né, são discutidos abertamente e publicamente, né, pela Conscienciologia, né. E você tem também a questão do tema, né, da cultura, né, relativo à superioridade cultural, né. E esse tema é meio que um tabu, né, especialmente na academia, porque meio que se instaurou, né, um relativismo relativamente hipócrita, né, na academia, que não estabelece, né, parâmetros universais para uma superioridade cultural, né. E pela Conscienciologia, a chamada, né, cultura da cosmoética é superior, né, às outras culturas, né.
E também, pela filosofia da Conscienciologia, você não deve, né, ter essas opiniões só porque eu falei aqui nesse episódio, né? E cada um tem o seu ponto de vista, né, desses assuntos, né? Então, eu trago, né, o seguinte questionamento, né? Se você já busca, né, se libertar dos tabus, né, que são impostos pela sociedade, a fim, né, de adquirir uma liberdade maior e uma maior autonomia, né? O fato é que a pessoa, né, ao se negar a discutir qualquer assunto, o que ocorre é meio que um engessamento, né, do pensamento. E era isso que eu tinha para dizer por hoje. Eu iria finalizar com a nossa clássica recomendação da arte, mas não tenho, né, nenhuma recomendação acerca desse tema. Se você conhecer algum filme que trate, né, do tema de tabus, bota aí embaixo nos comentários. Então, se você curtiu, né, dê o seu curtir, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar qualquer outra coisa, comenta aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.